E o Cruzeiro demitiu Fernando Seabra. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a busca da Raposa por um novo técnico que pode inclusive atrapalhar os planos do Flamengo. É que Tite anda bastante pendurado e o português Luiz Castro seria o alvo natural. Bora falar também sobre Ángel Romero. O atacante corintiano tem contrato só até dezembro, não foi procurado para prorrogar o vínculo, mas tem algo que joga a favor dele. Falo também sobre o São Paulo e alguém que não conseguiu cair no gosto do torcedor tricolor. Para completar, Dudu pode jogar no México? O atacante do Palmeiras parece estar de saída e surge essa especulação. Falo também sobre a boa fase do Internacional, sobre a segunda pior renda da história da Arena MRV, Dimitri Payet, a perigo no Vasco, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Grande semana a todos vocês. Antes de começar as informações, deixa eu só pedir para deixar like, se inscrever no canal e pedir para você comentar sobre o que quiser no espaço aqui abaixo. Quanto mais engajamento, mais esse vídeo chega para outras pessoas, fazendo com que o nosso trabalho seja mais reconhecido. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Já explico como funciona, antes mostrar na tela partidas dessa segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos vice-líder pega o Novo Horizontino líder. Para mim, empate na Vila. Tem Campeonato Italiano, a Atalanta é bem favorita contra o Como. Assim como o Betis é favorito contra o Mallorca no Campeonato Espanhol. Para completar Campeonato Português com Boa Vista e Benfica, vou de vitória do Benfica. Que tal fazer uma aposta tripla, imaginando as vitórias desses três times no exterior? Para completar, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, não precisa depositar. Basta se cadastrar no link que eu estou deixando, que você já ganha R$ 5 para fazer sua primeira aposta. Na aposta ganha, com a lembrança de que você precisa ter mais de 18 anos de idade e sempre jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vasco e Palmeiras. A vitória do Palmeiras por 1-0 teve o maior público pagante do futebol brasileiro na temporada. 62.186 torcedores estiveram no Mané Garrincha, público pagante, embora tenham sido anunciadas 64.848 entradas vendidas, arrecadação de 7,5 milhões de reais. Se esse foi o maior público do Brasil no ano, queria contar que dos 10 maiores públicos, o Flamengo está presente em 8 deles. As exceções desse jogo de ontem, além de São Paulo 2, Nacional 0, jogo da Libertadores da América. Para completar o giro de notícias, contar que a Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos vai pedir a expulsão do ex-presidente Andrés Ueda do quadro associativo, tudo por conta da reprovação das contas dele como presidente do clube no ano passado. Hora de falar sobre a segunda pior renda da história da Arena MRV. Você sabe que o Galo venceu o Red Bull Bragantino nesse domingo, 3-0 com o time reserva. Vitória super importante para um Atlético que no Campeonato Brasileiro vinha fazendo vexame. Mas a partida registrou o segundo pior resultado financeiro, R$ 1.061.920 com 97 centavos. Público de 24.618 nem foi o pior público, mas como o Galo fez uma promoção para levar mais torcedores, a arrecadação acabou sendo ruim. A pior receita de um jogo da Arena MRV, desde que ela foi fundada, já são 34 partidas, foi no Atlético Mineiro 1, Tombense 1, jogo do Campeonato Mineiro desse ano. Na oportunidade, em fevereiro, uma renda bruta de R$ 939 mil. Já o pior público do Galo como mandante na Arena MRV diante do Fortaleza em junho, 20.089 torcedores. Só para arrematar uma curiosidade, 34 partidas na Arena MRV e quase 70% de aproveitamento dos pontos do Galo em seu estádio. Hora de falar sobre Dimitri Payet. O encanto do torcedor do Vasco para com o meia francês parece estar acabando. Ele foi mais uma vez substituído na derrota por 1-0 contra o Palmeiras nesse domingo no Mané Garrincha, e nas redes sociais repercussão bastante ruim. Vários torcedores do Vasco entendendo que o Payet já não pode mais, por conta da capacidade física, ser tão efetivo quanto foi em outros tempos. Temporada atual de fato é ruim, 29 jogos, só 2 gols e 9 assistências.
ele tem 12 partidas a mais desse ano na comparação com o ano passado pelo Vasco e o mesmo número de gols marcados. Payet que tem sido titular nos últimos jogos, mas quase sempre o Vasco melhora depois da saída dele. Foi assim, por exemplo, no empate contra o Flamengo e na derrota contra o Palmeiras, o Coutinho entrou e o Vasco melhorou, criando as principais chances de gol. Pergunta que eu quero deixar para você é: Dimitri Payet merece continuar? O contrato dele se encerra em julho do ano que vem e já existiram sondagens de outros clubes, mas tanto o Vasco quanto o Payet decidiram pela permanência do atleta pelo menos até o fim dessa temporada. Só para completar em relação ao Vasco, Marcelo Santana, diretor executivo de futebol Cruz Maltino, depois da partida reclamou muito da arbitragem. Naquele lance de possível pênalti a favor do Vasco, bola cruzada do lado direito, o Vanderlan, lateral esquerdo do Palmeiras, recolhe a mão e ela acaba batendo, a bola acaba batendo no braço dele. De acordo com Marcelo Santana, abre aspas, é como se fosse um crime marcar um pênalti só porque o Palmeiras está disputando a liderança contra o Botafogo, fecha aspas. Já uso espaço para dizer, você marcaria o pênalti ou não? Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Jandrei, goleiro que não consegue cair nas graças do torcedor são paulino. Jandrei nem falhou em nenhum dos 3 gols da vitória do Internacional contra o Tricolor nesse domingo no Morumbi. Vitória de virada, o São Paulo sai na frente com o gol do Luciano, toma um empate no primeiro tempo, na etapa final, especialmente com erros na saída de bola. São Paulo tomou mais 2 gols, resultado que impediu o Tricolor de se aproximar dos ponteiros. Jogo em que o São Paulo poupou praticamente todos os titulares, com exceção do Bobadilha e do Lucas Moura. Sobre o Jandrei, nas redes sociais, um verdadeiro massacre. Vários São Paulinos pedindo que o Jandrei não jogue mais pelo São Paulo, que ele não tem qualidade, não tem talento, nem tamanho. Até durante o programa do Nicola sobrou para o Jandrei. Membros do canal do Nicola e espectadores comuns dizendo que não dá para que ele continue. Jandrei, que está no São Paulo desde 2022, são 64 jogos, sendo 43 no primeiro ano, 5 na temporada passada e 16 em 2024. Para completar sobre essa situação, queria falar um pouquinho sobre o crescimento do Internacional, 4ª vitória consecutiva. O Inter que já é o 8º colocado com 41 pontos, mas com detalhe, 2 jogos a menos do que a grande maioria. Se ele vence um dos jogos a menos, ele já se iguala ao São Paulo. E se ele vencer os 2 jogos, ele pula para o 4º lugar na tabela de classificação do Brasileiro com 47 pontos conquistados. Hora de falar sobre a chance de Dudu virar reforço de um time mexicano. Especulação que começou no fim da semana passada. Quis entender direito essa história e procurei André Curi, que é o empresário do atleta. O André admitiu que o Dudu tem várias propostas e sondagens para o próximo ano. Vale a lembrança de que o Dudu não pode mais se mudar do Palmeiras nessa temporada, a menos que ele se mude para os Emirados Árabes Unidos, o único país entre aqueles que contratam jogadores brasileiros cuja janela segue aberta. Por lá a janela se encerra em 1º de outubro. Como o Dudu tem batido na tecla de que quer jogar no Palmeiras, pelo menos até o fim dessa temporada, para tentar reverter a situação ruim que ficou para ele, a tendência é que o Dudu deixe o Verdão apenas a partir de janeiro. Informação sobre um suposto interesse do México foi publicada pelo Diego Firmino. Conversei com o André Curi e o André afirmou que o Monterrey é um time que observa o Dudu há bastante tempo, embora não tenha feito proposta ou algo nesse sentido. Imagino, a partir dessa conversa com o André Curi, que o mais provável seja o Dudu se mudar para outro clube brasileiro. A grande dificuldade é a questão financeira. Ele ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês com a camisa alviverde. O contrato se encerra em dezembro do ano que vem. Nem Leila Pereira, nem Abel Ferreira querem a continuidade do atleta, que mais uma vez foi para o banco de reservas, mas não entrou no jogo contra o Vasco da Gama. Dos últimos 4 jogos do Palmeiras, o Dudu não saiu do banco de reservas em 3 deles. Só esteve em campo contra o Criciúma nos 10 minutos finais. Até aqui são 11 partidas desde a volta da lesão, nenhum gol e nenhuma assistência. Só para completar sobre o Verdão, a vitória por 1-0 contra o Vasco fez com que o Palmeiras voltasse à 2ª colocação, 3 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, e pela primeira vez na temporada o Verdão emplaca 4 jogos seguidos sem sofrer gols. Quero falar agora sobre Tite, o técnico que mais balança no futebol brasileiro nesse momento. O treinador rubro-negro sabe que há enorme risco de ser demitido em caso de eliminação para o Peñarol na próxima quinta-feira, especialmente porque nesse cenário o Flamengo teria dito adeus a 2 dos 3 torneios que ainda disputa. O Campeonato Nacional praticamente já era.
O Flamengo perdeu com o time reserva para o Grêmio por 3-2 nesse domingo e viu a vantagem do Botafogo aumentar para 11 pontos. Bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos, só que o jogo é contra o Internacional em Porto Alegre. E ainda que vencesse, o Flamengo ainda ficaria 8 pontos atrás do Botafogo, 5 pontos atrás do Palmeiras. Em relação a Libertadores, derrota por 1-0 em casa contra o Peñarol e a necessidade de reverter esse resultado vencendo por 2 ou mais gols em Montevidéu. O Tite está bastante pendurado porque a pressão externa é gigante e a pressão interna também. Para piorar, no dia 9 de dezembro ocorre a eleição e o presidente Rodolfo Landim sabe que precisa de resultados em campo e de títulos para garantir a vitória do Rodrigo Dunche. Senão, um membro da oposição certamente vencerá a eleição. Diante desse cenário, com o Campeonato Brasileiro praticamente descartado e com uma eventual eliminação da Libertadores da América, restaria apenas a Copa do Brasil e, nesse caso, o Tite certamente vai dançar. Só para completar, um nome que agrada bastante a dirigentes do Flamengo e de Luiz Castro, técnico português que fez ótimo trabalho pelo Botafogo e que está desempregado desde a semana passada, quando foi mandado embora pelo Al Nassr. Multa do Tite avaliada em mais ou menos 8 milhões de reais. E o Carlinhos, que foi expulso contra o Grêmio na tarde desse domingo, fica de fora do jogo contra o Atlético Paranaense, que ocorre depois do duelo diante do Peñarol. A saideira sobre o Flamengo, muros da Gávea pichados, depois da derrota pro Grêmio, uma vitória nos últimos 6 jogos. E na pichação escreveram, abre aspas, salário em dia, porrada em falta, fecha aspas. Preciso atualizar vocês agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Ángel Romero, autor de 2 gols da vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense no último sábado. Vocês sabem que o contrato do Romero se encerra em dezembro, né? Pois bem, até agora ele não foi procurado por ninguém da diretoria para discutir a prorrogação desse contrato. Mas existe uma chance real de o Romero ficar, ainda que os dirigentes do Corinthians não o queiram. É que o atual vínculo tem 2 cláusulas que permitem a prorrogação automática por mais um ano. Primeira das cláusulas, se o Corinthians vencer qualquer título que não o Campeonato Paulista. Então, se o Timão for campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana e o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil e bem perto da classificação para a semifinal da Sul-Americana, qualquer um desses títulos prorroga o vínculo por mais um ano. Se não houver título, o Romero ainda pode se garantir com uma cláusula que prevê essa extensão em caso de 60% dos jogos dele na temporada. Ele precisa estar em pelo menos 45 minutos para efeito de contabilidade. Então, toda vez que ele completa pelo menos 45 minutos em campo, cria-se um número e ele precisa ter 60% dos jogos na temporada. Até aqui, ele esteve em 37 partidas por pelo menos 45 minutos das 57 que o Timão disputou. Isso significa 65% acima da média. Ángel Romero, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, o maior artilheiro da Neoquímica Arena, está a 4 gols de se igualar a Jô, o maior goleador do Corinthians no século XXI. Você renovaria com o Romero? Entende que ele é importante? Use espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Combinado? Hora de fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro e a busca por um treinador. Na manhã dessa segunda-feira, até de forma surpreendente, o Cruzeiro anunciou a demissão de Fernando Seabra, técnico que deixa o clube depois de 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, foram 34 partidas. A demissão se dá após o 0-0 contra o Cuiabá e às vésperas do jogo contra o Libertad, que deve confirmar a passagem do Cruzeiro para a próxima fase da Sul-Americana na ida. No Paraguai, o Cruzeiro fez 2-0. Por que o Cruzeiro decidiu demitir o Seabra agora? Porque sabe que vai passar para a semifinal da Sul-Americana e ficaria ainda mais chato dispensar um treinador que não faz parte dos planos de Pedrinho BH, Alexandre Matos e companhia. O Cruzeiro, enquanto não tiver um técnico, vai contar com Wesley Carvalho como auxiliar interino. Ele vai ocupar esse cargo de treinador. O Wesley, que foi contratado em agosto pelo Alexandre Matos, depois de passagens por Atlético Paranaense e Palmeiras, sob o comando do próprio Alexandre Matos. A busca por um técnico. Os 2 nomes que mais agradam a diretoria do Cruzeiro são Renato Gaúcho e Luiz Castro. O Renato Gaúcho não vai deixar o Grêmio antes do fim dessa temporada, então dá para descartar o Renato. Sobre Luiz Castro, o técnico português que já dirigiu o Botafogo e está desempregado desde a semana passada, seria o plano A, o nome dos sonhos do Cruzeiro. Resta saber se a questão financeira vai permitir esse acordo. Nos tempos de Botafogo, Luiz Castro ganhava, ele e sua comissão técnica, mais de 2 milhões de reais por mês. Na Arábia Saudita, apenas ele embolsava 2,5 milhões de reais.
Outro nome que pode pintar, Fernando Diniz. Conversei com uma pessoa do staff do Fernando Diniz na manhã dessa segunda-feira e ele admitiu que há uma possibilidade real de o Diniz se tornar treinador do Cruzeiro, notícia não confirmada pela Raposa. Cuca havia sido sugerido alguns dias atrás, mas acabou não garantindo empolgação em todos os dirigentes cruzeirenses, alguns a favor, outros contrários. Só para completar sobre Fernando Diniz, desde que deixou o Fluminense ele foi sondado, sem propostas, por Atlético Paranaense, Internacional, Galo, Vasco e Santos. Você, torcedor do Cruzeiro, tem preferência por técnico? Já usa o espaço para comentário, deixa a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde, ainda tem vídeo e live hoje, tá bom? Tchau, tchau!